Olá, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Hoje iremos falar sobre uma personalidade sublime na história do cristianismo. A Mãe Santíssima, Mãe de Jesus e Espírito Sublime que protege toda a humanidade. O tema de hoje é Maria de Nazaré. E para conversar conosco, convidamos Silvânia Eleusa, do Centro Espírita Caminheiro de Jesus, em Goiânia. Seja bem-vinda, Silvânia. Muito obrigada. Silvânia, prazer poder falar com você. E nós começamos com a questão da seguinte ordem. Que notícia os livros espíritas nos dão sobre a natureza espiritual de Maria, a Mãe de Jesus? Bem, Renato, os espíritos nos falam que Maria, um ser mais evoluído do que nós, moradores da Terra, veio de Sírios. Esse espírito, tanto Maria quanto José, Ana, Zacarias, vieram deste orbe, Sírios, e esses espíritos são já espíritos mais evoluídos em relação a nós, homens terrenos. São espíritos, são seres que trazem já uma certa evolução, um amor, um desprendimento para com aqueles mais sofridos e mais necessitados. E no caso que somos nós, moradores da Terra. Então Maria veio desse orbe com essa missão, uma missão de auxiliar a evolução de nós moradores da Terra, de todos nós moradores da Terra. Muito bem, Silvânia. Como foi a vida então de Maria de Nazaré desde a sua infância até o seu casamento? Nós temos notícia desses momentos, desse período da vida dela? Temos sim. Na verdade, Maria, ela nasceu mais ou menos em período de 18 a 20 anos antes de Cristo. Não tem certamente o local onde a história não conta exatamente a cidade em que ela nasceu. Mas ela casou-se aos 14 anos e, como era normal de sua época, mas antes desse casamento, de se casar, ela passou a sua vida com os seus pais, a sua infância, a sua juventude com os pais, e logo vindo a se casar aos 14 anos com José. Muito bem. Ela recebeu a presença, nos conta a história bíblica, dos evangelhos, que ela recebeu a presença do anjo Gabriel, que lhe fez uma anunciação. É óbvio para nós que a anunciação foi do nascimento de Jesus, mas que significado teve essa anunciação para Maria e os seus familiares? Maria recebe ali a presença do anjo Gabriel. Ele fala que ela é santa, vós sois santa e bendita. E ela se assusta com aquela colocação daquele anjo. Ela se sente ali impressionada. Então o anjo Gabriel fala para ela que ela não precisasse de se preocupar, que ela foi a escolhida por Deus para vir na terra e receber o seu filho. E que ela receberia o Filho de Deus, colocaria o nome dele de Jesus. E que esse ser, Jesus, ia fazer a mudança na terra. Então Maria se acerina a partir dali e ela se coloca à disposição. Ela fala então que ela é uma serva, que ela está ali para servir. Estaria à disposição, Estaria à disposição para aquela tarefa. Intimamente, ela se sente ali já chamada por Deus para realizar essa tarefa, que é ser a mãe de Jesus, o nosso Senhor. Nós sabemos também que ela teve uma preocupação, que foi o fato dela ainda não ter casamento, ela não era uma mulher ainda. Como é que seria possível esse nascimento? O anjo chegou a esclarecê-la sobre esse detalhe também, né?
ele chegou a esclarecê-la, colocando para ela que essa seria uma missão dela e que ela estaria amparada a todo momento, né, pelo o nosso Pai, né, pelo Altíssimo, e que ela não estaria só em momento nenhum. Né, que ela estaria protegida e amparada em todos os momentos ali da vida dela. E ela se sente ali, a partir daquele momento, então, um certo conforto, um certa confiança e fé. E se sente realmente preparada para aquela missão e aquela tarefa da maternidade. Os relatos históricos dão conta também de que Maria tinha uma prima chamada Isabel e que ela acabou tendo um filho também, mais ou menos na mesma época de Jesus, chamado João Batista. Qual era a afinidade que existia entre essas duas almas, a de Jesus e a de João Batista? E se existia ali alguma coisa que pudesse associá-los a essa história que não fosse simplesmente o fato de serem primos? Muito bem. Isabel vai visitar Maria e Isabel está esperando um filho, que é o João, e Maria esperando Jesus. Quando as duas se encontram, conversando sobre coisas normais de gravidez, que é normal entre as mulheres conversar, os dois bebês, cada um nas barrigas aí respectivas, mexem. E eles mexem de uma forma como se eles estivessem se cumprimentando. Está lá escrito no livro Boa Nova. E eles se mexem. Então Maria, quanto Isabel, passam a mão na barriga e começam a dialogar entre si, que as duas crianças que ali estavam sendo preparadas, que iam nascer, tinham uma responsabilidade muito grande e que elas, né, ficaram ali naquele momento confabulando que os dois auxiliariam muito na evolução da humanidade e que tinham uma tarefa para desempenhar. E as duas ficaram ali, né, passando a mão na barriga, conversando entre si e confabulando sobre essas responsabilidades, e que realmente Jesus, né, e João Batista desempenhariam as suas missões, cada uma, né, no seu tempo, e que elas ali sentiam intimamente que realmente os seus filhos viriam para era um chamado divino, um compromisso divino, e que eles estariam prontos, né, e que conseguiriam desempenhar esse compromisso e essa tarefa. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Voltamos com o programa Espiritismo em Ação e estamos conversando hoje sobre Maria de Nazaré.
como se deu o nascimento de Jesus? A forma com que ele nasceu nos traz algum ensinamento? Tem algo de extraordinário no nascimento de Jesus que encanta e que é inclusive mistério, né, para todos, né? Realmente, na época do nascimento de Jesus, era a época de fazer o censo. Naquela época não é como hoje, que o IBGE vai à nossa porta. Naquela época as famílias tinham que voltar para suas cidades de origem para passar pelo censo. E acontece que José e Maria vão para suas cidades de origem que se chama Nazaré. Então o que acontece? Maria, já sabendo que não daria tempo de retornar, já vai preparada, né, com as roupinhas, as coisas necessárias ali para o nascimento do bebê. E uma grande multidão se instalou nessa cidade de pessoas que eram dali e estavam ali naquele momento para, né, fazer o recenseamento. Aí o que acontece? Se deu que Maria então começou a passar mal para dar à luz, né? E então José corre a um local para ver se conseguia uma hospedaria. Né? E aí o que acontece? A hospedaria estava cheia, estava lotada. Mas ali o dono da hospedaria, percebendo, né, vendo ali a condição, né, que a mulher estava passando mal, né, para ganhar neném. Então o que ele faz? Ele fala: olha, eu tenho aqui, né, a estrebaria. Mas se o senhor não se importar, eu posso cedê-la. E José fala que então que ele aceita, né? Porque realmente a cidade estava... Não tinha outra alternativa. Aí o que acontece? Ali eles se organizam, né, na estrebaria e fica então onde que Jesus nasce, na simplicidade que na verdade é que Jesus trouxe para nós, os homens terrenos, a simplicidade. Nasceu foi muito ali... simbólica, né, Silvânia? Esse nascimento na estrebaria, né? Para marcar realmente a simplicidade, a humildade, mostrando para nós que para nós sermos felizes, para nós vivermos bem, basta-nos sermos simples, viver, não precisamos de muita coisa para encontrarmos a felicidade, para sermos felizes, né? Então Jesus, ele marcou a sua vinda, a sua chegada na terra pela manjedoura simples, ali no meio daqueles animais, com, né, Maria, e mostrando para nós que nós tínhamos que seguir este caminho da simplicidade, da humildade. Então Jesus marca profundamente a sua chegada na terra através da simplicidade e da humildade, isso marcando e para despertar isso em nós, homens terrenos, né? Que somos muito orgulhosos, muito egoístas, vaidosos, e nós temos que mudar muito isso em nós. Então Jesus vem exatamente numa condição e mostrar para nós as mudanças que nós devemos fazer. Muito bem, Silvânia. Nós também sabemos que Jesus, hoje a gente tem uma visão panorâmica pelo conto dos evangelhos e tudo mais, dos inúmeros livros que falam sobre Jesus, que era um ser espiritual realmente diferente de todos, né? Isso. Qual era a postura de Maria quando ela se deparou com essa missão de Jesus? Não obstante, embora ela tenha recebido a presença do anjo Gabriel, dizendo que ele era quem era, né, que ele viria para essa condição, mas seguramente o dia a dia deve ter sido diferente para Maria, né? Qual foi a postura dela nessa condição dessa missão de Jesus? Renato, Maria observava Jesus crescendo, uma criança muito obediente ao pai, porque ele trabalhava na carpintaria com o pai. Ele era obediente, trabalhava, e ela observava ele de vez em quando, com 5 anos de idade, era criança ainda, conversando com as pessoas que caminhavam, e ele falava palavras e ensinamentos de conforto, que não era comum para uma criança daquela idade. E Maria observava tudo aquilo
aquilo e trazia consigo que o seu filho tinha uma missão, que tinha algo muito importante para realizar. Ela tinha essa consciência e ela observava o tempo todo a postura de Jesus. Mesmo quando, né, eles no período da Páscoa, que eles vão comemorar lá em Jerusalém, e ele fica 3 dias perdidos. Quando vai achar Jesus, ele está lá no templo, e não era qualquer um que entrava no templo naquela época, era só os doutores da lei. Maria encontra, juntamente com José, Jesus lá falando com os doutores da lei, que todos estavam admirados em ver aquele menino de 12 anos apenas, com aquela sabedoria toda. Então eles questionam, Maria questiona Jesus, por que é que ele estava fazendo aquilo? Cadê você, meu filho? Você me mata de preocupação. Por que você ficou sumido esses 3 dias? Ele fala, mãe, eu estou resolvendo as coisas do meu pai. E aí, naquele momento, ela pensa, bem, o pai de Jesus, José, é carpinteiro, não tem nada a ver com sinagoga. Com sinagoga. E aí ela, então, mais uma vez, ela fica meditando, trazendo para dentro de si e meditando que realmente ele está desenvolvendo, ele desenvolveu tanto fisicamente, intelectualmente, ela via toda aquela evolução, ela percebia o crescimento dele em todos os sentidos e ela se comprazia com aquilo, ela se sentia feliz porque tinha certeza que seu filho estava cumprindo uma missão aqui na Terra. Silvânia, nós chegamos ao ponto da situação também muito significativa e emblemática para todos nós, que é o sofrimento de Maria ao acompanhar a crucificação de Jesus. O que a história, o que os livros espíritas dizem sobre esse momento, esse sofrimento que Maria passou naquele momento, naquela ocasião? Seguramente não deve ter sido fácil, porque mãe tem um sentimento de proteção do filho, né? Sofre muito, né? A mãe, quando o filho sente uma dor, está sofrendo, a mãe sofre muito. Uma perseguição, né? Como foi o caso dele, né? Maria viu Jesus lá na cruz, vendo todo o sofrimento dele. Ela relembrou dos tempos que ela recebeu ele lá na manjedoura, na simplicidade, os momentos em que ele foi desenvolvendo, que ele foi crescendo. Tudo aquilo vinha no coração dela, ela sentia aquela energia e ficava relembrando todos os momentos que ele esteve com ela, desde o nascimento, a infância, a juventude. Depois ela pergunta intimamente, o que será, meu Deus, que o meu filho fez para estar passando por tudo isso? Mas uma voz de conforto veio até ela e disse para ela que ela tivesse coragem e fé, que tudo aquilo ali que estava acontecendo estava previsto e escrito e que deveria ser daquela forma. Tinha uma programação para aquilo. Tinha uma programação. Então ela se sente naquele momento confortada, mesmo vendo o filho, né, sendo ali no alto da cruz, sendo, né, passando por todo aquele martírio, toda aquela torturação. Ela sente aquela voz falar dentro dela e obedece àquela voz. Obedecer àquela voz é não ficar revoltada, é sentir que realmente, né, o plano maior da vida, né, tem um propósito, né, para todos nós, e tinha ali naquele momento para com o filho dela e para com ela também. Então ela obedeceu intimamente, porque às vezes a gente aceitar, mas só de fora, né, é uma coisa, mas ela intimamente, ela aceitou aquela colocação e aceitando aquilo, então ela ficou resignada e sentindo que realmente Jesus tinha que passar por aquilo ali para, né, servir de exemplo. Servir de exemplo para todos nós. Muito bem, nós iremos agora então para mais um breve intervalo e já voltamos com o programa Espiritismo em Ação. Continue conosco.
O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre o ilustre espírito de Maria de Nazaré, com a nossa amiga Silvânia. Silvânia, o que era a Casa da Santíssima? A casa de Maria. Maria, assim que Jesus se foi, João então chama Maria, né, para ir morar em Efésios. E lá, numa casa, no meio da natureza, Maria começa a receber todos os sofridos, os estropiados. Então, aqueles que eram banidos, vamos dizer assim, incompreendidos no mundo. Os doentes, aqueles que não eram bem vistos pela sociedade, né? Que não eram bem vistos pela sociedade. Maria, então, recebia eles ali em sua casa, os mendigos. Então, o que acontecia? Aqueles seres chegavam ali precisando de uma palavra de conforto. Então, Maria falava de Jesus, falava da infância de Jesus, falava de tudo que Jesus fez. E aqueles seres ficavam ali, então, ouvindo Maria. E eles, então, se sentiam melhores, e muitos deles foram curados. E ali também ela servia uma sopa, um alimento, e então a casa de Maria passou a ser um ponto de socorro aos necessitados de toda a sorte. Então todos que passavam ali pelas estradas de Efésio não deixavam de visitar o lar, a casa da Mãe Santíssima. Da Mãe Santíssima, né? E que, no entanto, ficou conhecido como Mãe Santíssima devido a um leproso que chegou lá em Chagas, pedindo, né, socorro a Maria, conversando com ela, e ali ao Maria oscular, ele encosta na mão de Maria, Maria conversa com ele e ele é curado. Então ali naquele momento ela fala, né, és Mãe Santíssima, Mãe de Jesus. Então a partir daí começa, né, falar ser conhecida como a Mãe Santíssima. Foi por esse fato. Muito bem. Sabemos que o Evangelho de Lucas é o mais detalhadamente que fala sobre Maria. Qual a relação entre o evangelista Lucas e Maria de Nazaré? Bem, Renato, Paulo vivia de cidade em cidade, pregando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, falando, né, de Nosso Senhor, Boa Nova, da né? Boa Nova, na verdade. E ele tinha muita vontade de visitar Maria e escrever, ouvir da própria Maria todos os relatos de Jesus, da infância de Jesus. E só que Paulo não teve esse tempo, não tinha tempo. Isso, né? Aí então Paulo chama Lucas e pede para Lucas, vai até Maria e pega todo o depoimento dela. Nós devemos escrever um evangelho, né? Tudo é voltado desde a infância do Cristo, de Jesus. Então, Lucas faz isso. Ele vai até Efésios e lá, então, ele passa algum tempo com Maria. E Maria, então, narra desde a infância de Jesus, né? A juventude de Jesus. No entanto, dos evangelistas do Novo Testamento, o que mais fala de Maria é Lucas. Ele é que relata, por exemplo, no Evangelho de Lucas, que fala sobre a infância de Jesus e que a gente recomenda para ser aplicado para as crianças, né? Porque falar de Jesus na infância é mais fácil para a criança absorver. Muito bem. Como se deu o desencarne de Maria? Bem, passados os anos, Maria já estava bastante idosa e chega lá um dia na sua porta um mendigo. Ele chegou lá e ela
ele saudou, né, como Mãe Santíssima, que ele foi ali precisando dela. E ela, como fazia com todos, ela recebeu, ela abriu a sua porta e falou para ele que ele pudesse entrar. Entra, meu filho. E aconteceu um fato diferente. Aquele homem que estava ali começou a falar diferente dos outros, porque os outros chegavam ali sempre pedindo. Aquele não pediu nada para Maria. Ele começou a falar das bem-aventuranças, do amor divino, daqueles que cumprem realmente o seu papel aqui na terra. Então, Maria sentia que conhecia aquela voz, Maria sentia que conhecia aquele olhar, que aquilo para ela não era estranho. Então, aquele homem continuou falando para ela que ela, né, era bem-aventurada. Então, logo de imediatamente, ela reconheceu aquela voz, reconheceu aquele olhar. Então, ele fala: mãe, sou eu que, por permissão do nosso Pai, vim te buscar. Ela queria falar, ela queria agradecer da bondade de Deus em deixar que o seu filho, Jesus, vai ali buscá-la na hora do desencarne. Quanta saudade que ela tinha dele, e a né? saudade dele, mas a voz já não deu. Ela já caiu ali e ele amparou e a segurou. Aí no outro dia já foi um portador, né, de Efésios avisar os demais que Maria estava agonizante e prestes a desencarnar. Então ela volta para o plano espiritual e recebida com coro e cantos dos anjos. Muito bem, caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita e outras histórias como a narrada aqui no dia de hoje, acesse o site www.ocentroespírita.com. Nós chegamos ao final do programa Espiritismo em Ação. Agradecemos aqui a presença da Silvânia conosco e também a você, telespectador, por ter nos acompanhado até aqui. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Graças a Deus.